Bom dia, você que nos assiste e que nos permite entrar em sua casa nas manhãs de domingo. E o Goiás no Campo, que é transmitido em todo o estado de Goiás pela TV Goiânia Band, todos os domingos às 7h30 da manhã, começa agora. Vamos conferir os destaques de hoje. Produção de mudas de tomate industrializado abastecem indústrias em Goiás. Criador de matrizes de frango índio gigante fala das diferenças entre o animal que tem uma genética mais apurada, com galo de rinha e o frango caipira melhorado. Produtores de banana maçã no sistema de sequeiro recebem dicas de um especialista para uma melhor produção. Adestrador de cavalos mostra como é feita a doma índia, que é o processo inicial da adestração do animal. O tomate industrial é uma variedade de cultivo rasteiro. Ele é adocicado, de formato alongado e com pouca semente, mais conhecido como tomate italiano nas feiras e mercados. O fruto é a principal matéria-prima da indústria de atomatados para a fabricação de molho, purê, extrato e ketchup. E esse setor movimenta mais de 2,6 bilhões por ano. E para que os produtos derivados do tomate cheguem a nossas casas, tudo começa na produção das mudas, feita nos viveiros que vão direto para as indústrias. Vamos conferir. O processo para a produção de mudas de tomate industrial começa na entrada do viveiro, onde os caminhões que chegam para carregar passam por um processo de higienização. Essa fumaça lançada dentro do caminhão tem um inseticida que elimina possíveis insetos. Isso tudo é feito antes de carregar, para evitar que leve pragas para dentro do viveiro. Agora ele vai abrir as lateral, vai passar no rodolúvio, onde a bomba vai jogar bactericida para dentro do caminhão. Aí fica esterilizado de inseto e bactérias. E todo cuidado é pouco. No local onde as mudas são preparadas, passam por um rigoroso controle de qualidade. A primeira coisa que se faz ao entrar no viveiro é colocar roupas adequadas, esterilizadas e botas. Ao entrar em cada área, é necessário que se pise nessa água com substância bactericida para evitar a contaminação. Passado por essa barreira, começa o preparo da terra para o recebimento da semente, que já chega no viveiro selecionada pela indústria que eles fornecem à muda. O trato é esse, ele vem aqui compactado e a gente tem a máquina para fazer a descompactação dele. Todo o substrato da fibra de coco, usado no preparo da terra para o semeio, é descompactado nessas máquinas. A máquina que faz a descompactação do substrato. Do substrato? Ele expande, né, que ali está prensado, joga dentro da máquina de semeio. Então fica tudo na peneira. Aí passa só, aqui ó, então, olha como é que fica. Isso aqui é que vai fazer o enchimento das bandejas. Aí aqui põe bandeja até lá em cima e a máquina vai pegando uma por uma. A própria máquina enchendo ela com vai o substrato. Exatamente, a máquina leva a bandeja para frente, o substrato cai, é feita a esparramação em cima da bandeja ou substrato e aí continua o processo. Ela já entrega lá na frente, empilhada, irrigada, semeada, tudo, a bandeja prontinha. Saindo da área de semeio que acabamos de conhecer, vamos para a estufa de germinação, onde cada bandeja dessas é uma qualidade de tomate e ficam por 3 dias neste local, a uma temperatura média de 22 graus. Aí ela já vai para dentro do viveiro, lá onde vai ser feita a muda. As bandejas já estão prontas, é usado esse processo aqui. Aí esse estaleiro entra lá dentro, né? Passa por essa porta, gira nessa roda, passa nessa porta, cabe 3 aqui dentro, 3 estaleiros desses. A gente fecha a porta, abre aquela outra porta para poder entrar para aquele outro lado. E aqui nessa parte do viveiro é a fase final da muda. As bandejas devem ser colocadas sobre suportes para que fiquem a 30 centímetros acima do solo. Do semeio da muda até o dia do carregamento dos caminhões para entrega nas indústrias, demora em média de 30 a 32 dias para que a planta fique pronta, com um índice de fertilidade de 98%. Aí sim pode ir para as lavouras.
Vamos conferir a cotação desta semana. Preço dos grãos. Arroz em casca, preço médio, R$ 38,00. Algodão em pluma, preço médio, R$ 66,95. Milho, preço médio, R$ 25,20. Soja, preço médio, R$ 60,84. Feijão carioca, preço médio, R$ 123,75. Trigo, preço médio, R$ 49,80. E vamos para um breve intervalo. E a seguir vocês vão acompanhar uma matéria sobre matrizes de frango índio gigante. O sucesso de uma empresa está diretamente ligado à fortificação da sua marca junto ao seu público. Criar um bom produto, prestar um bom serviço, ter qualidade e fazer bem feito é a nossa missão. Por isso somos apaixonados pelo que fazemos. Somos mais que uma agência, uma grande parceira. A G1 Comunicação Integrada. Acesse nosso site ag1comunicaçãointegrada.com.br. E você vai ver agora as melhorias do plantel de frango índio gigante de elite, que está cada vez mais selecionado e permite atender o Brasil inteiro. O gosto pela criação de aves é algo que foi passando de geração para geração na família do seu Antônio Carlos de Andrade. Tanto os avós paternos dele quanto os maternos criavam frango caipira, mas queriam um frango que fosse de porte maior do que os existentes na época, que tivesse uma carne com um sabor diferenciado, isso lá na década de 40. E em 1970, seu Antônio Carlos, com 10 anos de idade, começou a criar galos de rinha. Porém, sempre foi curioso, e em uma viagem que fez, junto à família a Minas Gerais, fez a compra de galos da raça malaio e chamo, isso escondido do pai. A aquisição dessas duas raças foi por instrução do avô, para que pudessem fazer o cruzamento das raças com a galinha caipira, o que deu origem ao frango índio gigante. Hoje o produtor cria matrizes reprodutores de elite e na propriedade localizada na capital goiana possuem mais de 400 aves da raça índio gigante. Nós trabalhamos com animais de elite, não tem grande quantidade, tá? Os piquetes aqui são 6 piquetes, que nós vamos dividir ele agora, vamos transformar ele em 12. Nesses 12 piquetes vão 10 galinhas e um galo em cada um, com um ninho de alçapão, para nós termos um controle genético de pai e mãe. Ou seja, a galinha vai botar o ovo lá dentro do ninho de alçapão, nós vamos tirar esse ovo e saber filho de qual galinha e de qual galo. Você pode observar que as nossas aves têm uma anilha na asa, uma anilhazinha azulzinha na asa. Aquilo ali, ó, é o controle genético dela. A granja de propriedade do seu Antônio está passando por uma ampliação, atendendo às normativas do Ministério da Agricultura. O produtor explica quais são as modificações a serem feitas. Uma é fazer a entrada da granja, ela vai ter que ter vestiário feminino, masculino, vai ter que ser os galinheiros cobertos com tela e nós estamos fazendo aqui essa exigência deles. Depois que os ovos saem dos ninhos nos piquetes, vão direto para esse local, que o seu Antônio dá mais detalhes. Aqui primeiro ele vai passar por uma desinfecção e uma seleção de quais que vão para a chocadeira. Depois desses 3 dias ele vai primeiro para as incubadoras, aí fica 18 dias nas incubadoras, depois é transferido para os nascedouros. Aí eles ficam mais 5 dias no nascedouro, ou seja, com 21 dias começa a eclodir, termina com 23 dias. Esses pintinhos estão preparados para ser comercializados, que já tem mercado garantido em todo o Brasil, e tem uma produção média de 500 filhotes índio gigante por mês. As aves, com 3 semanas, chegam a pesar em média 400 gramas, sendo que um caipirinha comum pesa em média 80 gramas. O frango índio gigante chega ao ponto de abate com uma média de 80 a 105 dias. E para a reprodução, a partir de 8 meses o macho e 7 meses a fêmea.
A ave é considerada adulta a partir de 14 meses, tanto a franga como o galo. Quais são os principais cuidados que tem que ter nessa fase aqui de pintinho com eles? Olha, para você ter um bom reprodutor, para você ter uma boa ave, o mais interessante são os 30 primeiros dias, tá? Que ele precisa ter uma boa fonte de calor, uma boa alimentação, receber as primeiras doses de vacina, que é a vacina contra a boba, contra no caso, é muito importante você fazer isso. Aí quando você soltar no pasto, ele passa a receber uma ração de crescimento e você pode fornecer milho, pode fornecer restos de verdura, restos de hortaliças. Muitos ainda confundem o índio gigante com o frango de briga. O que é mais agressivo? É realmente assim? O trabalho genético que nós fizemos ao longo desses anos foi exatamente isso. Nós pegamos um frango que tem as características do galo de briga, porém nós tiramos a agressividade. O índio gigante se mede da ponta da unha à ponta do bico. O maior que nós tivemos até hoje foi 1,22 m, tá? Então nós dizemos que ele pode chegar até 1,22 m. O padrão, segundo a Associação Brasileira, o novo padrão agora de 2014 o frango ele tem que ter 1 metro de comprimento, da ponta da unha à ponta do bico, e as frangas, as galinhas, de 85 centímetros, da ponta da unha à ponta do bico. Hoje, no índio gigante, eu falo sem medo de errar que é um dos melhores negócios hoje dentro da pecuária brasileira, chama-se índio gigante. Por quê? Você tem um pequeno espaço, com pouco investimento, você tem uma ave com alta rentabilidade. O que chamamos de subproduto da ave é tudo aproveitado. As fezes do animal vira esterco, a cama de frango para adubação de hortas. O aproveitamento que nós temos hoje é do esterco. Esse esterco hoje nós estamos comercializando ele. O daqui de Goiânia tem uma horta vizinha comunitária aqui. O pessoal vem cá e compra o saco de adubo, de esterco. No local podemos também observar a diferença entre o galo de rinha e o índio gigante. A primeira diferença que você vai notar é o porte. Esse aqui na minha mão é um índio gigante e aqui na mão do Divino está um galo de rinha, um galo de briga, um galo combatente. A outra diferença é a agressividade. Esse aqui briga à toa e ele tem fúria de briga. Esse aqui, o índio gigante, não, é um galo tranquilo, é um galo calmo. Outra característica é o sabor de carne. Esse aqui tem uma carne macia, saborosa. Esse tem a carne dura, igual o caipirinha comum. Se os dois ficarem juntos, esse pequenininho vai bater no grandão, vai pôr o grandão para correr. O frango caipira melhorado fisicamente tem muita diferença do índio gigante. A diferença do índio gigante para o caipira melhorado, elas são enormes. Primeiro você pode observar as características, o porte. O índio gigante é bem maior do que o caipira melhorado. A crista do caipira melhorado é uma crista grande, barbeludo. O índio gigante não, ele tem pouca crista, pouca barbela. O empenamento, olha o tamanho das penas dele, ele tem muita pena, ó. É um frango que tem muita pena. O índio gigante tem pouquíssima pena, pouca pena. Outra coisa que é o principal é o sabor da carne. Esse aqui dá abate aos 70 dias. Ou seja, ele fica com a carne mole. Já o caipira, o índio gigante, ele tem a carne mais rígida, mais dura. E o sabor de caça. Esse tem mais o sabor de carne de granja. Essa é uma das grandes diferenças entre o caipira melhorado e o índio gigante. Produtores de banana maçã de sequeiro da região do Vale do São Patrício estão satisfeitos com a produção, que tem um valor agregado muito bom, e recebem dicas de um especialista para melhorar o cultivo e cuidados com doenças e pragas que podem afetar o pomar. A cultura da banana hoje alcança uma amplitude considerável e ocupa a primeira posição em área de produção de frutas em Goiás. No Vale do São Patrício concentra a maior produção de banana maçã de sequeiro. O produtor Rodrigo de Souza Reis tem uma propriedade no município de Itaguari e resolveu investir no cultivo de banana maçã de sequeiro. Ele está no primeiro ano do plantio da cultivar e está bem otimista com o pomar. Em 55 hectares, ele plantou 26 mil mudas. Ele nos relata o porquê escolheu a banana maçã para plantar. Porque é uma banana que tá no mercado aqui e é a banana que gira no mercado aqui para nós, né? Para vender, para tudo, ela é melhor, né? É a banana que mais vende no mercado. O Rodrigo está em seu primeiro ano de cultivo da banana maçã de sequeiro. Já o Ciro Justino de Oliveira cultiva bananas há 12 anos. Ele já produziu outras cultivares e a que ele mais teve lucro foi com a banana maçã.
Na propriedade dele de 85 hectares e 45 mil pés de bananeira, são produzidos 15 toneladas de fruta por alqueiro, no qual o cultivo é feito de 30 em 30 dias. Vocês já têm mercado garantido? Nós temos um mercado, nós entrega lá dentro do Ceasa, lá em Goiânia. O Ciro hoje produz no sistema de sequeiro, mas também já produziu a fruta no sistema irrigado e nos fala um pouco da experiência que teve. Uai, nós não conseguimos colher não, morreu tudo. E qual que é a vantagem para vocês aqui da produção de na banana de sequeiro? A vantagem é ótima, porque colhe muito, a doença só começa a aparecer a partir do 3º ano. E para o cultivo da banana é necessário que o produtor fique atento a alguns aspectos. E o espaçamento entre uma bananeira e outra é um deles, que deve ser de 4 por 5 metros. Além do que, o produtor também deve observar a questão do número de plantas por cova. O engenheiro agrônomo Rômulo Rodrigues explica quais são os cuidados necessários com a plantação para que o produtor tenha uma boa produtividade. Basicamente, o cultivo de banana maçã de sequeiro, ele começa com uma boa muda. E basicamente começa com análise de solo, começa com planejamento da região, principalmente saber aonde está o polo comprador dessa banana. O produtor também deve ficar atento ao manejo da terra, ao gradear o solo, pois o sistema radicular da banana aflora muito, então não se deve passar a grade. Fazer aplicação de herbicida, porque essa raiz que está superficial é a raiz que come adubo. Então, essas raízes hoje, elas estão sendo mal utilizadas. Então, essa aqui é a responsável dessa banana produzir de sequeiro. É a eficiência radicular dessa banana que faz com que ela sobreviva. E o produtor tem que entender que ele não pode cortar essas raízes com grade ou pode bater enxada, entendeu? Porque é aqui que é a porta de entrada das doenças que afetam essa banana. Então, é importantíssimo esse melhoramento do solo para que essas raízes possam realmente produzir com qualidade. Hoje a maior preocupação que os produtores têm, no caso o Rodrigo e o Ciro, é com relação ao controle de pragas e doenças no bananal. As pragas e os fungos, por exemplo, nós temos aqui no bananal normal, né? Nós temos a broca da bananeira, que normalmente não é fácil para se achar. Eu vou tentar achar um aqui. Aqui eu tenho uma. Essa daqui é a broca da bananeira, tá? Na fase de larva, tá? Essa broca da bananeira, ela tá na fase larval, mas ela deve passar para a fase de corculionídeo. Então, nessa fase, o que ela faz? Ela come o cará da bananeira. Então, esse animal vai virar um besouro e vai opositar, e vai colocar ovos em outras plantas. Então, isso aqui elimina, mata o sistema radicular da planta. Então, um tratamento bem organizado, você controla essa praga com facilidade. A doença mais séria para a banana hoje no estado de Goiás, para a banana maçã, é o mal do Panamá, que causa mortalidade e você não pode plantar novamente naquela área. A outra doença que causa dano econômico forte é a cigatoca amarela, porém com a pulverização com fungicida e óleo mineral você controla a doença. Então realmente o que a gente tem hoje é controlável. O problema é o produtor usar as ferramentas de controle, o que ele não está fazendo hoje. Para o engenheiro, o controle de pragas é simples. Pega uma telha, pega uma bananeira que deu cacho, uma que não deu, corta o meu e põe. Aí você vai ver se tem ou não tem, tá? Se tiver, você começa o controle. Aí tem um controle que chama feromônio, tá? Esse feromônio, ele atrai esse produto, tá? Com uma vasilhinha. E esse bicho vai no feromônio e vai cair numa vasilha com detergente. E depois você coleta eles. As condições climáticas para o plantio da banana é de extrema importância. O local deve oferecer condições hidrográficas, uma vez que 90% da fruta é água. Eu não vou tentar plantar uma banana no Vale do Araguaia, por exemplo, próximo à parte arenosa, quer dizer que se é uma área arenosa, é uma área, a banana não aguenta umidade de solo. Aí você me fala, pô, mas a banana tem 90% de umidade, porém ela respira via raiz, a raiz precisa de oxigênio no solo. Porque senão ela não faz o crescimento, porque o caule da banana é subterrâneo. O que a gente está vendo aqui para cima são pseudofolhas ou pseudocaule, um falso caule. Então, por o caule ser subterrâneo, ele vai atrás de água. O que a gente tem que fazer para irrigar as variedades prata, nanica e terra é porque ela não consegue ter um crescimento a sequeiro. A escolha do solo é fundamental para a banana maçã de sequeiro. Solos aonde são muitos arenosos ou solos argilosos com muita umidade, como as terras pretas, as terras úmidas, as várzeas, são solos não propícios à bananicultura. Tá? Muita pedra, por exemplo, atrapalha a bananicultura. Solos argilosos com mais de 20% de argila é o ideal.
A dica dada pelo engenheiro ao produtor é que antes de se investir no plantio da banana maçã de sequeiro, é importante que se consulte um técnico da área para que possa orientá-lo. Produtor, antes de começar o plantio da banana, primeiro consulte um técnico. Consulte o técnico para que ele possa orientá-lo com relação à análise de solo, a variedades. Discuta com seus produtores qual é a variedade de banana que vocês vão fazer o cultivo. Segundo, consulte a Agrodefesa, porque é lá que a gente vai registrar seu bananal. Por quê? Para a gente rastrear os problemas. Então, a dica que eu falo, comece com a muda de qualidade, contrate um técnico que vocês vão ter sucesso. A Agrodefesa tem um papel importante no cuidado sanitário das lavouras e na fiscalização. O produtor, assim que ele implanta o seu bananal, ele tem que fazer o cadastro da banana na Agrodefesa e a partir desse cadastro, a partir do cadastro a gente vai ter a estatística de área efetivamente plantada com a cultura, a definição dos cultivares e a partir desse cadastro a gente faz a inspeção a cada 90 dias e o produtor vai estar apto a poder comercializar o seu produto para dentro do estado, né, ou para fora do estado, se for uma área certificada, de maneira legal e com o certificado de regularidade sanitária. Saiba agora a cotação da pecuária para o estado. Arroba do boi gordo, R$ 120,12, preço à vista. Com 30 dias, R$ 122,17. Arroba do boi rastreado, R$ 122,47, preço à vista. Com 30 dias, R$ 124,51. Já o preço do frango vivo está em R$ 2,48 o quilo. Do suíno, R$ 3,70 o quilo. E vamos para um breve intervalo. Voltamos já. O sucesso de uma empresa está diretamente ligado à fortificação da sua marca junto ao seu público. Criar um bom produto, prestar um bom serviço, ter qualidade e fazer bem feito é a nossa missão. Por isso somos apaixonados pelo que fazemos. Somos mais que uma agência, uma grande parceira. A G1 Comunicação Integrada. Acesse nosso site ag1comunicaçãointegrada.com.br. O carinho, a atenção é uma das qualidades que não pode faltar se tratando de animais. E esse cowboy que nós vamos mostrar agora dedica seus dias ao trabalho com um animal que, apesar de grande, é muito sensível. O cavalo. A prática da doma racional é muito conhecida nos dias atuais. E hoje o adestrador Charles Catem vai nos mostrar o processo inicial da doma índia. O trabalho do adestrador começa desde o primeiro momento que ele entra na baia com todos os apetrechos para buscar o cavalo. A Málaga é uma potra de 2 anos, que é muito geniosa e curiosa. E antes de começar, todo o processo de adestração tem todo um cuidado. E a simples escovação é o primeiro, que além de tirar as impurezas dos pelos, ajudam a mantê-los bonitos e sedosos. E também já é uma maneira de amansar o animal. O segredo da doma é simples. É necessário conquistar a confiança do cavalo para que ele obedeça aos comandos do domador. No início da doma, a gente já tem essa prioridade de mostrar que você pode atacar, você pode agredir, mas que você não vai fazer. Isso passa confiança. É a base da confiança com o animal. Da baia, o adestrador leva a geniosa Málaga direto para o local onde será adestrada, que é feito de forma racional, onde se prioriza o respeito entre o homem e o animal. Todo domador, todo bom domador que eu conheço, trabalha com a doma racional e a doma índia, né, como base. E durante o processo de treinamento, são treinamentos diferentes para cada modalidade. A principal característica da doma índia, segundo o adestrador, é o ganho total da confiança do animal. Então você se apresenta ao cavalo como um predador, mas que se torna um seu amigo.
Na técnica utilizada, o animal é conduzido por um laço em movimentos circulares, para que o cavalo reconheça o território e se familiarize com o local, e também com o contato nas partes mais sensíveis. Os cuidados ao fazer a doma são vários, mas os principais que o domador deve ter é a atenção. Ele deve estar sempre atento para não se machucar com a mordida ou coice que o animal pode dar. Já tomei mordida no braço, nas costas, coice na perna, pisão, sem noção de contar quantos pisões no pé eu já tomei, né? Sherlos ressalta que é importante, antes de fazer a doma, conversar com o proprietário do cavalo para saber em qual modalidade o animal será utilizado. Eu sempre busco isso com o dono, o proprietário do animal, saber qual vai ser a atividade que o animal será utilizado, né? Então eu sempre procuro, pergunto se é para cavalgada, se é para uma prova de rédeas, tambor, laço ou qualquer outra atividade, para já começar o trabalho em cima da modalidade que o cavalo vai exercer. E entre uma atividade e outra, o animal sempre recebe um carinho, uma atenção especial do adestrador. A agressão física com o cavalo é marcante. O cavalo que apanha uma vez, ele toma trauma e acaba desenvolvendo certas manias. Geralmente na face do cavalo é o local mais sensível. Se você bate na face do cavalo ao início da doma, ele vai dificultar você colocar o freio, a embocadura, a cabeçada, rédeas. Então ele vai dificultar até na hora de pegar, de pôr o cabresto, ele vai ter aquele trauma do rosto, então ele sempre tem, ele vai se esquivar de você, ele sempre vai ter esse medo. O cavalo tem que trabalhar gostando do que está fazendo, né? Por isso que a gente muda sempre as embocaduras quando um cavalo começa a mascar muito, quando ele começa a balançar muito a boca com a embocadura, a gente troca. A gente vai mudando as embocaduras para o cavalo se sentir à vontade. A sela, se não for bem adequada e machucar o lombo do cavalo, o cavalo fica inutilizável. Uma manta mal colocada pode causar uma pisadura no cavalo, que é uma lesão que cicatriza, mas não cura. Depois do processo da doma, a Málaga está preparada para que o adestrador possa montar. Mas para que ela chegue ao processo final de adestramento, deve demorar em média de 6 meses a 1 ano. Antes de ser montada, é necessário que o domador apresente os equipamentos que serão utilizados, para que o animal faça o reconhecimento e veja que é uma ferramenta que não irá machucar. Depois que o animal passou pelo processo de adestração, ele está preparado para ser trabalhado em qualquer modalidade. O animal saindo da doma índia, ele pode ir para qualquer modalidade que ele já está apto a ter essa convivência, né? O carinho e o respeito pelo animal é algo que não passa despercebido. Quando ele está com os equinos, o tempo para ele parece parar. A noite chega, mas o trabalho continua. E o Goiás no Campo vai chegando ao final. E no próximo domingo não perca o programa, que está bem legal. Nós fomos até um sítio onde será mostrado todos os cuidados que o produtor deve ter ao criar o frango índio gigante para corte. E você que quer rever alguma matéria, mande seu e-mail para a nossa produção, que é goiasnocampo@gmail.com. E acessem as nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube, que temos muitas informações. O meu muito obrigada a você que nos acompanhou até agora e que você tenha uma semana abençoada. Fiquem com Deus, até a semana que vem, neste mesmo horário, às 7h30 da manhã, aqui na TV Goiânia Band.